Uma lambada, já tô voltando pra casa, enfim. Um pouquinho de atraso no pré-jogo, né? Primeira derrota do canal. Enfim, um jogo que desde o começo se tornou um jogo completamente fora dos planos, todo tático, desenhado pra partida, né? Plano de ataque, de jogo, enfim. Foi pro lixo. Um jogador como o Danilo não pode cometer o que ele cometeu, isso foi minha experiência. Não era o último homem, se ele dá um trança-pé no cara, ele não ia ser expulso, porque o Ayrton Lucas dava cobertura, né? Aquele que eles chamam da regras que é os 10, né? Sei lá, domínio, direção, enfim, tem umas regras deles que não se aplicava. Se ele faz uma falta, mesmo que vai chamar, você vê, cara, nem ser expulso. O que ele não pôde fazer, ele fez, que foi dar um carrinho, uma voadora no cara dele, na cara do. Aí, na hora que eu vi o replay, expulso, aceitei, enfim. Ainda com a menos, ainda consegui dar as dificuldades, né? Conseguiu ainda manter, e logo no final do primeiro tempo, toma um gol numa falha do time, mesmo que fosse falta. Eu ali olhei o replay, vi um trança-pé. Meu clubismo às vezes pode cegar um pouco, achando que foi falta. Disseram que não, foi uma iluminação horrorosa que tá. Eu tô no meio da rua, tô aqui num enfim, local mais sozinho, enfim, iluminação um pouco ruim à noite, mas enfim. Eu olhei ali na rua, ali no, porra, no lance. Ele achei que podia ter sido realmente um trança-pé, enfim, lançou mal, enfim, que não. Então, mal de jogo, falaram na transmissão, enfim. O que não pode fazer é desistir do jogo, desistir da jogada. Bom, acabou a jogada, aí vai reclamar com o juiz. Não pode o time simplesmente abdicar da jogada pra reclamar por uma falta boba. Não pode. Esse tal de burrice. O Bahia fez o gol, foi no VAR, não deu nada, 1 a 0 pros caras. No tempo tendo que reverter. Meu irmão, não voltamos assim tão bem na minha visão. O segundo tempo já começou meio errado, o time não começou conseguindo construir muito, que era tanta chance. O Wallace entra, quando ele entrou, eu tinha uma expectativa nele, dele dar um gás no time, um time que tava na minha parte, com problema de formação, saída de bola, um Bahia marcando muito em cima. Isso mérito do Rogério Ceni, onde conseguiu realmente povoar as pontas e formar o jogo pelo meio. Um time que já estava totalmente desfalcado, sem centroavante. A Rascaeta saiu, enfim, na referência do Jorginho, que jogou muito bem, mas não podia. Samuel no primeiro tempo também perdeu um gol que, por um bolão do Rascaeta, né? Não pode perder um gol daquele. Ele podia tanto tentar driblar, que tava com espaço em cobrir, mas não podia fazer o que fez. A gente ia empatar o jogo. A gente não ia nem empatar o jogo, a gente ia sair na frente, né? Porque tava 0 a 0 ainda. A gente ia sair na frente, o resultado dele poder mudar completamente o jogo. O Alancia entra aí, meu irmão. Ele já é profissional. O comentarista lá que Faria falou muito bem na transmissão. Quando ele ainda tava com o amarelo, cara, ele é novo, beleza, mas ele já joga no profissional. Ele já prejudica o profissional da mesma forma que o Danilo prejudicou. Ele não pode entrar da forma que ele entrou, com a cabeça, meu irmão, com o lateral pra gente perdendo. Ao invés de ele cobrar, pedir um lateral, ele sai pra reclamar com o quarto árbitro, toma um amarelo de bobeira. Volta pra jogar, meu irmão, com menos de 5 minutos depois, vai com a asa toda aberta, cotovelada, expulso, assim, deixou o time com 2 a menos. E aí, quando foi com 2 a menos, irmão, acabou o jogo, tá? A gente ainda tem, o Bahia ainda teve ali um gol anulado por impedimento. Enfim, uma jogada construída deles, a linha de pênalti não funcionou, vi no replay que tava bem à frente. É, mas outro, enfim, um time depois já teve aquela falta do Léo Pereira, que, sei lá, deve ter sido um dos únicos chutes no gol do time, assim. Nem foi do Léo Ortiz, na verdade nem foi um chute tão forte, foi um negócio bem fraco, inclusive. Deu tranquilidade ali pro Ronaldo defender, o goleiro do Bahia. Outro dado que eu tava ali, isso fez da minha cabeça, cara, aquele 8 a 0 com Vitória, desde o time conseguiu desempenhar uma boa vitória. O time fez, eu acho que exatamente, se não me engano, 8 gols desde aquele 8 a 0. Em uma partida o time desempenhou, conseguiu fazer o mesmo número de gols do que das 7 partidas seguintes. Não existe isso. Eu, sinceramente, preferia muito mais fazer um 2-3 a 0 contra o Vitória, jogando bem e manter uma sequência boa. Desde contra o Vitória, o time conseguiu defeituar uma partida boa, uns 50, uns 90 minutos bem. Os únicos bons jogos foi o segundo tempo contra o Corinthians, que mesmo assim nem foi inteiro, e o jogo contra o Estudiantes, que também deu muita bobeira, mas foi bem, desempenhou, mostrou volume. Não existe isso. É irracional, o elenco tá aí, em tática, não é possível que não consigam desempenhar. São muito bem pagos pra fazer o melhor. Agora, de entrar numa data FIFA com o Palmeiras na liderança, vai ter uns dias aí, meu medo mesmo, eu não vou assumir, já tô com um day, eu já temo, né, enfim,
pode existir, mas é um adversário que eu tenho muita preocupação mesmo diante da Libertadores, desde a Recopa, eu já tô de olho nesse time do Racing, como os caras são chatos, tem força em casa, é um time que faz exatamente o que é nosso ponto fraco, que é ir pro físico, povoar, fechar o meio. Se o time não tiver uma variação tática, não tiver dinamismo na hora de atacar, vai passar sufoco contra o Racing, não só no segundo jogo lá no Cilindro, como aqui no Maracanã. Eu com esse futebol que tá apresentando, eu não acredito numa goleada, não aconteceu o resultado no primeiro jogo. Inclusive, se a gente for pra final, vai passar num sufoco. Eu dificilmente com essa bolinha que tá apresentando vai, da forma que foi hoje, vai conseguir um bom desempenho, uma boa classificação, pelo menos de forma tranquila. Muito improvável. Isso, se classificar, para ser bem sincero, vem a data FIFA aí, muita coisa pode acontecer. Tivemos a sorte dessa data FIFA não termos convocados, então o time vai estar ali reunido, né? Deve folgar uns dias, mas vai ter tempo ali para treinar fechado, corrigir muitos erros, que são sim muitos erros. Felipe Luiz, claro, tem seus erros ali de falta de dinamismo, mas hoje, cara, assim, com 12 minutos de jogo ele não teve o que ele fazer. O Danilo não pode fazer o que fez, tirou completamente o que ele tinha planejado do jogo e quebrou ele, tirou o tático. Né? O time teve que se reorganizar inteiro por causa de uma falha, tirou o Pedro, que era o homem referência. Começou a ter que atacar pelo Samuel, que não é homem referência, é um ponta, que não é efetivo nas finalizações, inclusive quando pouco finaliza. Né? Enfim, hoje, quando na oportunidade que teve, perdeu de forma boba, bobíssima. Então acho que é isso, botar a cabeça no lugar agora, manter o foco, porque o Palmeiras entra na data FIFA líder, por causa de que tem mais vitórias que a gente. Né? Eu acho que eles já tinham mais vitórias que a gente, enfim, empataram 55. Agora tá em batendo meus pontos, eles passam esse número de vitórias, vai tendo confronto direto. Esse contra o Cruzeiro a gente tem pra dar uma tirada do Cruzeiro, não conseguimos ganhar. Agora vai ter, acho que volta contra o Botafogo lá, daqui, sei lá, né, no Engenhão. Jogo sintético, muito difícil. Então, eu acho que vai ser um jogo na volta pro Felipe Luiz mostrar que o time ainda tá engrenado, que não morreu, não baixou a guarda. Então, acho que é isso, foco, lamentar a derrota, mas principalmente focar nos erros que teve para consertar e voltar ainda mais forte. Então segue aí nas redes sociais, @papo de mulamba no Instagram, inscreve aí no canal, compartilha, dá o like, comenta o que você achou, né? Quais são os pontos que tem que melhorar, como é que acha que pode melhorar na próxima vez na partida, acho que os erros nas janelas, né? Já pensamento em janela, já tô formando uma ideia do que pode ser a próxima janela de transferência, pelo menos no que na minha visão deveria ser, né? Claro, ainda não chegou, passou a partir da temporada para dar essa opinião, mas eu já tenho ela matutando aqui na minha cabeça, enfim. Então é isso. Já falei, inscreve aí no canal, vambora. Valeu.